Fala, minha beleza, Henrique Five na área, mais um vídeo. E cá estou eu aqui novamente com o meu PSP. Em julho de 2025 eu gravei um vídeo falando sobre a aquisição desse console, e os motivos que me fizeram fazer a compra dele e as impressões iniciais também. Naquele mesmo vídeo eu disse que 3 meses após eu gravaria e postaria um vídeo sobre se teria valido ou não a pena ter comprado o console. Acontece que infelizmente ano passado eu tive pouco tempo disponível para hobbies. Tive coisa de 1-2 horas por semana. Então eu achei que não seria justo, honesto da minha parte eu gravar um vídeo de vale ou não a pena ter uma coisa sem estar usando aquela coisa efetivamente. Então eu esperei mais um pouco aí e pude usar o console de maneira devida, né? E agora eu acho que eu tô com experiência suficiente para estar comentando pelo menos se valeu ou não a pena ter comprado esse console, né? E tá dando aí uma opinião mais embasada, beleza? Então vamos ao vídeo. Galera, primeiramente, esse PSP aqui é um PSP 3000. Resumindo aqui, o motivo que me fez comprar ele foi uma questão de nostalgia mais experiência. Eu gosto de sentir a experiência original das coisas. E se eu quisesse apenas a parte técnica, né, eu teria ficado ou no emulador, que no emulador a gente pode escalonar a imagem, né, para Full HD, 2K, 4K, né? Ou então comprar um PS Vita, que tem hardware melhor, tela melhor e tal. Eu queria realmente a experiência de um portátil e realmente a experiência original da época. E eu tive essa experiência. E tá sendo uma coisa bem gratificante, porque o PSP se tornou aqui um dos meus consoles preferidos. E por quase 2 meses eu fiquei jogando só no PSP praticamente. O primeiro jogo que eu zerei dele foi esse aqui, o God of War Chains of Olympus, que é um spin-off da série. Ele tem gráficos incríveis, tem uma história mediana. A história se passa entre o God 1 e o God 2. Mídia física original. E a mídia física do PSP é bem da hora, né, velho? É um formato DVD só bem pequeno, né? O discozinho aqui vem protegido numa case. Então é bem da hora. Gostei muito desse jogo aqui. No PSP ele roda liso, gráficos incríveis, história da hora, gameplay da hora também, né? O segundo jogo que eu zerei nele foi o Jeanne d'Arc. Esse jogo aqui, ó, que é um RPG de turno. Acho que eu levei umas 32 horas, 34 horas pra zerar ele. Demorei bastante, mas é um jogo bem da hora, bem recomendado, tá? Infelizmente ele só tem em inglês, mas, né, pra quem sabe, é um baita jogo. Eu não comprei a mídia física dele porque tá muito cara, tá? Esse aqui é um jogo 2D, então já vou pontuar que jogos 2D funcionam muito bem no PSP. Ele é bem confortável, só vai precisar usar esses botões aqui e aqui. Falando em conforto, esse é um console super leve, tá? Ele não cansa de maneira alguma você segurar ele, nem que seja só com uma mão, ele não cansa. Ele é muito leve mesmo. E olha que dependendo, ainda dá pra você otimizar o tamanho dele. Por exemplo, se você for um cara que não usa mídia física, você pode estar removendo o leitor dele, né? As engrenagens do leitor, tem um PSP ainda mais leve. Então em termos de conforto ele é absoluto videogame. Dá pra jogar ele na cama, sofá. Eu joguei ele bastante em rodoviária, aeroporto, avião, busão. Então em termos de conforto, em termos de como ele funciona como console portátil, ele é absoluto videogame. E eu sempre uso ele com
esse fone de ouvido aqui, ó. Esse fone de ouvido aqui é um fone de ouvido original Sony, feito exclusivamente pro PSP, ó. Ele tem até entrada pro PSP. A qualidade de som é bem boa. Aqui em casa eu deixo ele guardado dentro desse estojinho aqui. Mas em viagem eu uso essa hard case, que é uma hard case aqui oficial da Sony também. A gente pode estar colocando o PSP aqui dentro. Essa coisa aqui protege ele e tal. É bem da hora. Aqui dá pra você botar 2 discos de UMD e tal. Então eu usei essa hard case aqui em viagens longas, né? Viagem para outro estado e tal. E eu zerei jogos no PSP com essa case aqui. Nele, né? Em avião, por exemplo. Pronto, o God of War Chains of Olympus eu zerei numa viagem de avião de São Paulo para Recife. Outro jogo que eu zerei foi o Twisted Metal. É um dos clássicos aí do PSP, um jogo obrigatório, tá? É uma arena de veículos. Os veículos disparam tiros. Ele veio um pack de acessórios. E cara, esse jogo é bem da hora. E eu zerei ele aqui no aeroporto de Vitória, Espírito Santo. E esse jogo aqui realmente feito para um console portátil, porque ele é de fases, né? Você faz uma fase, sei lá, 20 minutos uma fase. Aí você salva. E aí você não fica preso ao jogo, tá ligado? Diferentemente de um God of War Chains of Olympus, que apesar de ser um jogo para um console portátil, mas ele tem uma história assim acontecendo, né? Ele tem os detalhes de ambientação ali que para você aproveitar você tem que estar focado nele, né? Tem que ter distrações ao seu redor. Então esse é um jogo aqui que não funciona tão bem de maneira portátil, mas pode ser jogado de forma portátil, né? Esse aqui é o tipo de jogo que é melhor você jogar ele em casa, né? No conforto aí de um sofá, de uma mesa, de uma cama. Outro jogo que eu zerei foi o Medal of Honor Heroes. Foi um dos últimos. Esse é um jogo de guerra, ou melhor, de tiro em primeira pessoa, que se passa na Segunda Guerra. E infelizmente a jogabilidade desse jogo aqui é terrível. Na época ele fez sucesso por conta do multiplayer dele, tá? Mas, porra, velho, a jogabilidade desse jogo aqui é terrível, porque a gente tem que usar esses botões aqui, ó, como segundo analógico, emular um segundo analógico. Cima, baixo, esquerda, direita. Isso é extremamente desconfortável. Pra tirar também, mirar, é complicado. Então a jogabilidade desse jogo aqui é tenebrosa. Infelizmente, jogos de tiro em primeira pessoa no PSP eu acho que não rola, tá? Tanto é que eu só recomendo esse jogo aqui se você for muito viciado assim, em jogos de guerra. E se você for muito fã dos jogos de da série Medal of Honor pra PS2, porque os personagens principais daqueles jogos aparecem aqui. Então você tem uma história extra, né? Mas se for jogar só pela gameplay mesmo, velho, não gaste seu dinheiro com isso aqui não, tá? Nem seu tempo, porque é uma jogabilidade assim terrível. Felizmente o PSP não é um console para jogos de tiro em primeira pessoa. Em terceira pessoa até vai, ó. Terceira pessoa até vai porque se a empresa tiver otimizado bem a câmera, né? Como por exemplo esse aqui, ó, The Sims 2 Castaway. É um jogo de terceira pessoa, não é de tiro, obviamente, é um jogo de simulação. Mas a câmera dele aqui funciona no PSP. Dá pra gente mudar aqui a câmera, segurando aqui, movimentando aqui, a gente movimenta a câmera e dá pra jogar. Não é a mesma coisa de ter um segundo analógico, mas dá pra jogar. Mas infelizmente esse jogo aqui, ele a mídia física dele rodando no PSP é terrível. Muitos lags, travamentos. Então eu instalei o jogo na memória do PSP para ficar jogável. Mas ainda assim é um jogo com muitos bugs.
Então, outro jogo que eu não recomendo pro PSP. Mas não por conta da jogabilidade, sim por conta do desempenho. O desempenho dele é terrível. O desempenho da mídia física é terrível. E mesmo na memória, ele tem muitos bugs. Então, é um jogo que eu recomendo que você jogue apenas no PS2, PC, Nintendo Wii, por aí. Mas ainda assim eu zerei ele aqui no console, tá? E zerei ele resolvendo todos os segredos, né? Que é um jogo de sobrevivência em uma ilha deserta, né? Então tem alguns segredos pra gente descobrir aqui na ilha. Outro jogo que eu zerei no PSP, foi o Dantes Infernos. E esse jogo aqui, senhores, é Absolute Videogame. O jogo foi lançado para PSP, PS3, Xbox 360 e pro PSP. Uma coisa que pouca gente sabe é que o PSP é um console de 7ª geração. Apesar que na prática, né, ele tem um hardware inferior ao PS2, que é um console de 6ª geração. Mas o porte que fizeram de Dantes Inferno aqui pro PSP, senhores, é Absolute Videogame, tá? É um jogo com gráficos incríveis, com ambientação Absolute Videogame, com jogabilidade boa, tá? Gráficos impressionantes. Então, cara, Dantes Infernos é a minha recomendação aqui pra você que tem um PSP. É um jogo aqui obrigatório, beleza? A menos, é claro, que você já tem um Xbox 360 ou um PS3, né? Que aí você vai ter uma qualidade gráfica e técnica melhor naqueles consoles. Mas se não, Dantes Infernos é um obrigatório. Outro jogo aqui, esse aqui eu não zerei, que é o Bakugan Defenders of the Core. Esse aqui eu peguei numa promoção em uma loja física aqui da cidade. Tá até com a nota fiscal. E eu testei ele. Cheguei a jogar algumas partidas. É da hora, roda bem, mas eu não tenho como dar uma opinião mais assertiva sobre esse jogo, porque eu não zerei, né? Não seria justo da minha parte. Outro jogo aqui que eu apenas testei, que eu comprei aqui recentemente, foi o Yu-Gi-Oh! Tag Force. O Yu-Gi-Oh! 5Ds Tag Force 4. É o início da série 5Ds, né? Eu sou muito fã dos jogos da série Tag Force. Zerei o 1 e o 2 há muito tempo. O 1 eu zerei no PS2, o 2 eu zerei no emulador. Já faz uns 10 anos. Então eu vou querer colecionar esses jogos da série Tag Force. Roda bem, eu testei ele, roda bem aqui no PSP, mas eu não zerei ele, também não vou zerar tão cedo. Quero adquirir outros antes de estar iniciando esse aqui. Então, em termos de jogos, desses aqui de mídia física eu testei todos rodam bem, com exceção do Náufragos. E eu zerei, desses aqui eu zerei 4, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu zerei 5. Eu zerei 5 dos 7. E mais o Jeanne d'Arc aqui, né? 6 jogos. 6 jogos, então, contando com o Jeanne d'Arc. O Chinatown Wars eu tenho instalado aqui, mas eu não zerei ele aqui no console. Eu zerei ele aqui no emulador. Baixei aqui só pra testar, né? Como é que ele fica e tal. É um jogo da hora, beleza? Então é isso, galera. Isso aí foi... eu não disse se valeu não a pena. Pra mim valeu a pena, tá? Pela experiência, pela portabilidade. Como eu disse, se você busca qualidade técnica acima de tudo, aí talvez não valha a pena. Principalmente porque, eu não sei se você notou, mas boa parte desses jogos aqui foram lançados em outros consoles. Por exemplo, se você tem um PS2, metade dos jogos da biblioteca do PSP foram lançados no PS2 e com qualidade melhor. Então, um console que teoricamente deveria ter uma biblioteca de 600 jogos, se você já tem um PS2 e você prioriza a máxima qualidade, na prática você só vai ter 300 jogos para jogar no PSP. Aí você tem que ver se desses 300 jogos, a maioria ali são jogos que você quer jogar, que são do seu tipo, né, de jogo e tal. Tem que se pensar nisso, entendeu?
Outra coisa, se você tem outros consoles, como por exemplo, você tem um Xbox 360, aí você já não precisa jogar um Dantes Inferno, aí a biblioteca vai cada vez encolhendo, entendeu? Mas se você busca experiência, o conjunto, aí realmente, senhores, o PSP é um baita console. Ele é um console que realmente é portátil, né? E porra, é um console único, né, velho? Console único. Mas se você busca economia ou qualidade técnica, aí realmente eu tenho que ser honesto em não recomendar ele, porque tem alternativas melhores. Se você só busca qualidade técnica, vai de emulador de celular, você emula os jogos de PSP com a maior facilidade do mundo, tá? Ou então investe em um PS Vita, velho. Investe em um PS Vita que tem tela melhor, hardware melhor, né? E você ainda vai ter o bônus de ter os jogos da biblioteca do PS Vita, né? Infelizmente o PS Vita não roda a mídia física do PSP. A mídia física do PSP que eu não achei tão difícil assim achar os jogos dele, beleza? Um outro que a galera mete a faca, por exemplo, Dantes Infernos. A galera tá cobrando R$300 no Dantes Infernos, velho. Já vi louco até pedindo R$400. Esse aqui eu encontrei numa lojinha por, acho que foi 60 ou foi R$80. Mas tipo, se você for em locais sérios, né? Em jogos não tão badalados assim, são jogos relativamente baratos. É uma mídia física bem feitinha, né? Ela economiza espaço, sempre vem com manual. É o CDzinho que é protegido, né? Então é uma mídia física bem bacana de se colecionar. Seria melhor se fosse cartucho, é verdade, mas ainda assim é legal. Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.